Olá amigos, hoje estamos no dia 22 de novembro, no sudoeste do Paraná, em Mangueirinha, com o doutor Lindomar e com a doutora Gleice. Nós vamos fazer um estudo da vida do solo através de uma análise metagenômica. É como se fosse o DNA do solo. Vamos dar uma observada nesse solo. Nós tínhamos muito problema aqui na nossa área de doenças radiculares. Por exemplo, fusariose, macrofomina, rhizoctônia, entre outros. Esse é um solo em que é um solo mais supressivo. Essa análise que a doutora está fazendo aqui vai possibilitar nós medir o quanto de, digamos assim, de micro-organismos que disponibilizam nitrogênio, fósforo, potássio, o quanto de patógenos que nós temos aqui, macrofomina, rhizoctônia, fusariose, e através dessa análise nós tomar algumas medidas para deixar o solo mais supressivo. Isso é bem interessante e nós estamos aqui num solo que eu julgo ser bem melhor, tá com 3 anos, doutora, sem o uso de glifosato. Olha, aproxima bem a câmera aqui para mostrar. Vocês percebem que parece que esse solo aqui está tudo floculado? É como se tivesse passado por um trato digestivo de animais. O que é isso, professor Lindomar? A gente tem aqui, depois de muito tempo de trabalho dos micro-organismos, da cadeia trófica funcional aqui, começa de formar micro e macro agregados, Além de ter uma diversidade muito grande de micro-organismos aqui, esse solo é uma caixa de uma captação de água violenta aqui, Olha só que esses branquinhos são o quê? Micorrizas, São micorrizas. É gigantesco. Então, muitas vezes nós produtores temos áreas que tem muito problema de doenças radiculares e temos áreas que não tem. Eu mesmo, há 5 anos atrás, o pior problema que eu tinha na lavoura era a doença radicular. Hoje, graças a esse bom manejo, plantas de cobertura, rotação de cobertura, sempre plantas de cobertura que forneçam nitrogênio ao solo, nós conseguimos essa vida aqui e conseguimos solubilizar muito NPK no solo. E agora nós vamos fazer o trabalho científico, avalizando isso através do trabalho da doutora, que eu acho essencial. E o mais importante é, vamos pensar o seguinte, doutora, nós vamos analisar aqui e nós vamos descobrir que tem problemas, tipo fusariose, macrofomina. O que nós vamos analisar ao certo, professora? A gente vai conseguir identificar todos os micro-organismos, tanto bactérias quanto fungos, a quantidade que tem, e com isso, se a gente tiver algum problema de fusariose, enfim, de pitchum, a gente consegue dar um diagnóstico e saber o que a gente pode usar para fazer a correção. Então a gente consegue ter o diagnóstico, e o como ajudar para que ele seja cada vez mais supressivo. E é bem interessante nós saber que a gente sempre tem fusariose, macrofomina, rhizoctônia, mas o que nós precisamos é fazer a supressão, é deixar o ambiente controlado. Ter a sua capacidade própria de gerar defesa. Isso explica muitas vezes por que um solo você planta feijão, que é muito sensível, Sim. As doenças radiculares matam o feijão e no outro talhão muitas vezes ele sobrevive. Qual é a diferença? É muito claro para a gente que a diferença está nos micro-organismos benéficos, a quantidade dos micro-organismos benéficos, a quantidade de espécies que tem ali interfere demais nisso. Então, quando você tem uma quantidade de espécies de micro-organismos em maior quantidade, aquele solo se torna mais resiliente. Então, os micro-organismos fitopatogênicos, eles vão estar ali, só que eles não vão conseguir se sobressair, e daí você não tem doença. Acaba que gera uma inibição por competição, antagonismo, e se controlam. Todo mundo vive bem, todo mundo feliz, mas os ruins acabam sendo suprimidos. Espera aí, deixa eu também trabalhar. Então, aí que está a importância, o equilíbrio. Então, nós vamos fazer o seguinte, amigos. Nós vamos fazer 2 análises. Vamos pegar esse solo aqui, ó, maravilhoso, que eu me orgulho desse solo. 3 anos sem glifosato. Olha a atividade disso aqui, ó. Você abrir e ver tudo isso. Olha aranhas, a macrofauna, inclusive. Se nós der um zoom aqui na câmera e observar, é cheio de formigas, é cheio de aranhas.
É tudo um solo grumoso, que nem o professor acabou de comentar. Isso daqui é agregado de solo. Isso aqui tem uma porosidade muito boa, uma oxigenação muito boa. Muitos amigos naturais. Aí embaixo tem uma guerra entre os amigos e os inimigos. Então nós vamos comparar o DNA desse solo aqui versus um outro solo num sistema convencional, onde não se tem rotação de cultura ou uma monocultura, aonde você não tem plantas que solubilizam o nitrogênio, um solo com uma vida bem mais baixa, inclusive um solo que tinha feijão e morreu as raízes. Qual a diferença e o que nós podemos fazer para corrigir? Esse trabalho da doutora vai nos demonstrar isso. Então nós vamos fazer a coleta, depois nós vamos compartilhar os dois resultados de duas áreas muito próximas, feito num sistema onde a vida está em equilíbrio versus aonde a gente está num sistema assim mais monocultura, muito idas, cidas. Então essa aí, vamos pensar que o solo responde, vamos investir na base biológica agora. Até mais, amigos!